Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Então, seguindo aí na nossa forma de conduzir, a gente sempre faz uma reflexão antes do início dos trabalhos. E hoje eu escolhi para a gente estar refletindo sobre uma parábola de Jesus, uma das histórias que ele contou, que trazem alguns ensinamentos, e é a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou ler ela toda, é curtinha, e depois a gente faz algumas reflexões importantes sobre ela. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Bom, como a gente já tem falado algumas vezes, né, Jesus ele usa de expressões muito fortes e impactantes para aquela época. Fariseu e publicano eram 2 tipos de pessoas, 2 tipos de comportamento, 2 tipos de postura da época dele. O fariseu era uma seita, os fariseus, né, era uma seita dos judeus, que eles eram extremamente apegados às leis antigas, e principalmente aos chamados cultos exteriores. Então eles cumpriam fielmente, rigorosamente, tudo que a lei antiga, a lei de Moisés, a Torá, determinava enquanto culto exterior. Então, por exemplo, se determinava lá que tinha que lavar as mãos, eles lavavam as mãos. Não tanto preocupados com o sentido daquele lavar as mãos, mas o ato em si, simplesmente de lavar as mãos. Então eles eram fiéis cumpridores disso. Já os publicanos, eles eram os chamados cobradores de impostos, porque os judeus eles eram dominados por Roma, e Roma cobrava impostos daquele povo, impostos muitas vezes altíssimos. E esse pessoal, os publicanos, eram os responsáveis por bater na casa de cada um e dar o dinheiro aqui, e cobrar o imposto. E muitos deles, não muito diferente do que acontece hoje em dia, abusavam dessa função. Então enriqueciam muitas vezes, né, exercendo esse trabalho, né, tirando mais do que deveriam daquele imposto que já era altíssimo, né, tiravam mais para si. Bom, aí Jesus começa essa história e ele é muito cuidadoso nas palavras que ele coloca aqui, né? Ele fala que ele disse essa parábola, né, o evangelista Lucas, que Jesus disse essa parábola para uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, o primeiro ponto aqui para nós pensarmos: não tem problema nenhum a gente confiar em nós mesmos, é até muito bom que a gente saiba das nossas capacidades, que a gente confie naquilo que a gente é capaz de fazer. Até aí, tranquilo, o fariseu estava bacana, né? Só que o problema é essa confiança exacerbada a ponto de me fazer desprezar a outra pessoa. Aí eu acho que sempre sei mais do que o outro. Aí eu acho que a minha postura é a correta, enquanto a do outro é a equivocada. E muitas vezes, fazendo a análise dessa parábola, a gente tem que ter o cuidado de talvez não colocar tanta negatividade em cima do fariseu, porque ele estava sendo muito sincero. Ele não estava ali como uma pessoa maldosa, ele era um fiel cumpridor do que estava escrito na legislação deles à época, que era uma legislação religiosa, né? Um outro exemplo que a gente tem era Paulo de Tarso, que antes de se tornar Paulo era Saulo,
E ele, acreditando fielmente no que ele estava fazendo, ele começou a perseguir os primeiros cristãos. Então ele tinha muita fé que aquilo que estava fazendo estava correto. Ou seja, achava-se melhor do que as outras pessoas. Se colocava no direito de pensar que poderia, né, desprezar outras crenças, outras formas de pensar, de agir e de ser no mundo, né? Então, a princípio, não há problema nenhum confiar em si mesmo, desde que essa confiança esteja na medida exata daquilo que nós somos capazes de fazer, do ponto exato em que nós estamos na evolução. Bom, e aí Jesus fala, 2 homens, né? Um fariseu e um publicano, subiram. Esses subiram é muito interessante da gente pensar, né? Na época, os templos eram construídos em montes. Acreditava-se que Deus morava em montanhas, né? Tinha até uma briga entre judeus e samaritanos, né, sobre qual monte que Deus moraria. Então, essa ideia de colocar elevado o lugar sagrado, ela já é antiga. A gente vê hoje nas igrejas, por exemplo, os altares têm um degrauzinho acima. Então, os padres, né, os sacerdotes, nas igrejas evangélicas, aqueles que estão conduzindo, eles ficam um degrau acima, porque traz essa ideia de que para nós nos conectarmos com o sagrado, nós precisamos subir. Nós precisamos fazer um esforço para nos elevar. Então, não é de qualquer forma que eu adentro a um local sagrado. Então, essa é a essência da coisa. Agora, se tem degrau, se não tem, isso já é coisa humana. Mas que nós precisamos nos elevar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para um encontro com o sagrado, seja qual for a religião, isso sim, é essencial. Bom, e Jesus traz a figura do templo. Subiram para o templo. O templo é o local do sagrado. E uma das importantes reflexões que nós precisamos fazer nessa parábola é pensar como é que está o nosso templo interior. Como é que está aquele lugar sagrado dentro de mim? Como que eu cuido dele? Como que eu me coloco? Qual que é a minha postura quando eu me dirijo a um templo, seja um terreiro de Umbanda, seja um centro espírita, seja uma igreja católica, evangélica, que é um templo, que é um local onde eu vou buscar a conexão com o sagrado. Como que eu me dirijo? Será que eu faço isso como eu faço qualquer outra coisa? Será que é como ir ao shopping, né? Ir a um templo, orar? Será que é como fazer uma atividade corriqueira do dia a dia? Ou será que nós precisamos mudar a postura interna para nos dirigirmos para aquele local, né? Ter abertura, colocar espaço dentro de nós, para que naquele local de pedra e paredes sagrado, eu possa fazer conexão com o sagrado que há dentro de mim, porque senão não dá liga, né? E aí, quando ele vai destacar a figura do fariseu, primeiro ele fala que ambos, né, estavam de pé. Então a postura respeitosa, aqui por exemplo, né, quando a gente vai começar o processo da incorporação, todos nos colocamos de pé. Quando algum guia vai nos incorporar, todos nos colocamos de pé, sinal de respeito. Ah, mas se eu ficar sentado, o guia não vai desincorporar? Não, vai, do mesmo jeito, não tem nada a ver, né? Mas é uma postura de respeito. É sinal de que algo ali que está acontecendo merece respeito. Então ambos ali naquela situação oravam de pé. Só que o fariseu, em toda a sinceridade dele, ele era muito sincero na fé que adotava, né? Mas Jesus coloca um detalhe importante. Ele orava consigo. Ele não falava com Deus naquele momento. Ele não fazia conexão com o sagrado dele, nem com o sagrado externo do local onde ele estava. Ele estava fechado nele mesmo. E aí num pote fechado não tem como entrar nada, né? Ou o pote se abre, né, se reconhece necessitado, reconhece que tem algo superior a ele, naquele momento, naquele lugar, ou ele é um pote fechado e nada vai entrar, nada vai penetrar, né? Então o fariseu, naquele momento em que pese estar de pé numa postura respeitosa, em que pese estar sendo muito sincero na sua oração, né, se colocava de pé, mas falava consigo mesmo. Então não era um diálogo, era um monólogo. Ele se vangloriava daquilo tudo que ele fazia. Então ele discorre todas as ações que ele fazia, como que se estivesse pedindo contas a Deus. Olha aqui, Pai, olha o que eu estou fazendo, está vendo? Do jeitinho que está escrito lá, eu estou fazendo. Então ele não esperava nem a resposta. Ele já dava a pergunta, respondia ele mesmo. Era um círculo fechado, um circuito fechado nele mesmo.
E aí, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel traz vários temas, e um deles é a humildade. E ele define a humildade de maneira muito interessante. Ele fala que é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então, naquele momento, o fariseu não se reconhecia pequeno, de tal sorte que ele nem dialogava, ele falava sozinho e ainda menosprezou alguém que estava orando naquele mesmo local. E o publicano, também, na mesma postura, de pé, respeitosa, mas Jesus fala que ele estava de longe. Ele estava tão reconhecido dos erros que ele tinha, né, que ele não ousou sequer levantar os olhos. E fala: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus coloca uma informação que deve ter chocado muito quem ouvia naquele momento ali. Que ele fala: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa. Esse termo justificado para eles na época tinha muito peso, porque para você ser reconhecido como alguém justo, você tinha que cumprir todos os mandamentos que estavam escritos na lei antiga. Então, quem cumpria aquilo tudo era reconhecido como justo. O fariseu cumpria, segundo ele. Tanto que ele discorre todos os feitos dele. Só que a postura dele, né, denota todo o orgulho de alguém que não se abre, de alguém que se acha melhor do que as outras pessoas. E Jesus fala que aquele que socialmente era tido como um pecador, que era quase que, ele não era nem aceito sequer, né, tanto que várias vezes Jesus vai almoçar, vai comer na casa de alguns deles, né, publicanos, e aquilo escandaliza as pessoas em volta. Então Jesus coloca mais uma vez essa figura como alguém que diante dos olhos de Deus, da espiritualidade, fez a coisa que era certa a ser feita. Se reconheceu pequeno, né, reconheceu-se, né, os próprios erros enquanto ser humano, reconheceu a própria pequenez. Então humildade não é subserviência, não é servilismo, não é a gente adotar uma postura contrita dentro de um templo, seja ele qual for, né, para mostrar para as pessoas: olha como eu sou humilde, né, eu visto branco, eu coloco uma faixa vermelha do lado, uma toalha pendurada, faço toda uma postura, eu sou magrinho, né, faço toda uma postura, e quem está me assistindo fala: nossa, olha que pessoa humilde. Mas será que lá dentro é realmente? Será que lá dentro reconhece a sua pequenez diante do universo? Porque a nossa sociedade hoje, a gente vive muito para os olhos dos outros. Muito para os olhos dos outros. Fazendo muitas coisas, já pensando o que os outros vão pensar daquilo que nós estamos fazendo. Então não é uma vida vivida por nós mesmos. É uma vida ditada pelo externo. Assim como aquele fariseu. E às vezes a gente faz isso sinceramente, achando que está tudo certo, né? Só que falta um exame apurado de consciência para todos nós, né? Será que a minha postura é realmente de humildade? Ou será que eu me acho melhor do que o médium que está do meu lado, a pessoa que está sentada do meu lado? Será que eu queria ocupar a posição daquela pessoa? Será que inconsciente eu não gostaria de fazer isso, inconscientemente? Porque tem um mecanismo psicológico, que é uma defesa psicológica, que se chama projeção. Aquilo que eu não dou conta em mim, às vezes inconscientemente, eu projeto em outra pessoa. Lembra quando os antigos falam para a gente: quando você aponta um dedo, né, tem 3 voltados para você? É bem simbólico, né? Mas é interessante para pensar a projeção. Eu estou jogando no outro aspectos meus que são insuportáveis para o meu psiquismo, inconscientemente. E aí, olha, Senhor, eu não sou como aquele publicano, pecador, ladrão, enfim, né? Só que como ele estava muito fechado nele mesmo, ele não conseguia enxergar aquilo nele. Porque se ele abrir, se abrir, né, ele vai ter que encarar isso, os monstros internos. E que bom se a gente der conta de fazer isso. Porque antes caminhar na vida conhecendo aquilo que nós temos de bom, de menos bom, do que caminhar na vida na ilusão de que somos aquilo que não somos, realmente, né? Bom, e aí tem um livro que eu gosto muito, de uma psicóloga que chama Hannah Wolff. Ela escreveu um livro chamado Jesus Psicoterapeuta. Então ela vai analisar os ensinamentos de Jesus, a passagem dele e tal, e vai perceber o quanto a ação dele era terapêutica.
Ela não vai fazer psicologia religiosa no consultório, não é isso, né? Mas ela vai perceber na conduta de Jesus aspectos de um grande terapeuta. E aí ela vai ter o cuidado de trabalhar um pouquinho dessa parábola do fariseu e do publicano. Num capítulo, né, que ela intitula de O papel decisivo da coragem de encontrar-se a si próprio. Então é decisivo esse papel, essa coragem que nós possamos ter de fazer um encontro com a gente mesmo e estar aberto para enxergar como somos, exatamente como somos. Tirar todas as máscaras, projeções, né, para ver, como diria Jung, né, a nossa sombra, para enxergar realmente. Porque só a partir dessa postura é que é possível a gente modificar. A primeira pergunta que Jesus sempre fazia quando ia curar alguém é: queres realmente ficar curado? Porque não adianta eu indicar alguém para vir no centro, essa pessoa vir, porque a pessoa, nossa, falou tanto na minha cabeça que eu vim. Tá, mas você quer vir? É um ato seu, sincero, estar aqui ou na igreja, ou sei lá onde for, ou na psicoterapia. Tem que ser uma decisão sua. Porque se você não se abrir, não tem como. É inacessível. É inacessível. Então há que se fazer uma decisão própria, uma escolha própria. E aí a esposa quer muito que o marido faça alguma coisa, ou o marido quer muito que a esposa faça alguma coisa, ou a amiga, a mãe, o filho. Mas aquela decisão tem que partir da pessoa. Tem que haver uma coragem de dar esse passo. E aí não adianta eu sentar de frente a um guia, né, seja o médium mais excepcional, né, que possa aparecer, se eu estou fechado. Se eu estou fechado. Não tem como. Porque há que haver um encontro. O guia está ali para orientar, para falar o que for necessário para todos nós, mas se não houver uma postura íntima de abertura, né, como o publicano fez, olha, estou aqui, né, para receber o que for do meu merecimento. Não tem como, se não for essa postura. Então, se já sentar achando que já sabe tudo, já viu tudo, já leu sobre tudo, né, não dá. Bom, e aí analisando essa parábola, a Hannah Wolff vai falar da projeção, vai falar da barganha, porque o fato, muitas vezes, de nós estarmos num caminho religioso, espiritual, enfim, não nos exime das dificuldades da vida. Deus não vai passar a mão na nossa cabeça e colocar privilégio só porque a gente está aparentando ser bonzinho, ou ainda que esteja fazendo um esforço sincero de melhorar. As dificuldades da vida, elas virão como provas necessárias para o nosso crescimento. Assim como o aluno que está na escola tem que passar pelas disciplinas, pelas provas, pelos estudos. Não é o fato de ele estar ali na escola com cara de bonzinho que a coisa vai acontecer sem o esforço da parte dele. Então, estar numa religião não nos tira as provas necessárias pelas quais temos que passar. E a barganha não funciona na espiritualidade. A gente vê isso acontecer muitas vezes nos atendimentos, né? A pessoa tentando barganhar com a espiritualidade. Então eu vou fazer isso para Deus me dar isso, ou para o guia, para Nossa Senhora, para o santo da sua devoção me dar alguma coisa. Não funciona. Tem que haver uma postura interna e um esforço próprio para alcançar. E ali o fariseu, ela vai falar também que ele faz uma prestação de contas, né? Entrega lá o recibo para Deus, está aqui, ó, né? Tudo que eu fiz. E fechado em si mesmo. Diferente de algumas posturas que a gente vê no Evangelho, como por exemplo daquele centurião. Tem aquela passagem que é muito famosa da igreja, né, da missa, que fala assim: não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Todos lembram? Essa frase, ela vem de um centurião, o encontro de Jesus com um centurião, que era um soldado da época, que tinha responsabilidade por 100 homens, por isso o nome centurião. Ele tinha um dos soldados dele, um servo dele que estava doente, então ele vai até Jesus inclina-se, né, para ir até a pessoa, até o doente, né, faz a menção de ir até lá. E aquele centurião, reconhecendo a grandeza daquele homem com quem ele falava, a grandeza daquele espírito, né, Jesus, ele fala: olha, não é necessário, eu sou centurião, se eu der uma ordem para o meu soldado, ele vai cumprir, o senhor não precisa ir até lá, dizei uma palavra e meu servo será salvo. Então essa é uma postura de humildade. Será que nós teríamos a mesma postura? Falar: nossa, Jesus na minha casa, vamos lá, né? Os vizinhos tudo vão ver ele entrar na minha casa, vai me dar uma deferência, né, em relação às outras pessoas, vou ter um destaque: Jesus entrou na minha casa. Zaqueu, né,
né? A história de Zaqueu famosa também, estava em cima da árvore, Jesus passa e fala, Zaqueu, desça, né? Que hoje eu vou comer na sua casa. Escandaliza o povo, que Zaqueu também era tido como um pecador na época, né? E aí a história fala que Zaqueu restitui às pessoas que ele tinha lesado, restitui tudo aquilo que ele havia lesado às pessoas. Então, ou seja, a postura, a figura de Jesus naquele momento, né, provoca uma transformação íntima naquele homem. E a mulher, que eu gosto muito, a mulher que ia ser apedrejada, eu gosto muito dessa história também. Ao finalzinho, quando todos jogam as pedras fora, né, após Jesus falar assim, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então olha a projeção mais uma vez aí, né? Eu vou lá tirar a pedra naquela mulher que ela pecou, mas espera aí, eu não errei não? Nunca. E os meus erros? Posso fazer isso? Posso atirar a pedra? Aí Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, então que atira a primeira pedra. Vai desenhar no chão. Quando ele levanta, eles tiram embora, ele se volta para a mulher e fala, mulher, onde estão os que te condenavam? Então ele faz quase que uma enxertia psíquica naquela mulher, uma renovação para ela. Está vendo? Eles também erram. Então, não precisa se culpar tanto, não precisa se colocar tão abaixo, né? Então, segue a tua vida, vá e não peques mais, era o que ele falava. Segue a tua vida, errou, vamos agora para frente, ver o que é possível fazer. E para caminhar já para o final, a gente pode pensar que esses elementos que Jesus coloca dentro dessa história, dessa parábola, todos eles estão dentro de nós. Todos nós temos dentro de nós o publicano, o fariseu, o templo e o Cristo. Todos nós, em alguns momentos, podemos nos comportar como publicanos, né? Como pessoas que erram, que tropeçam. Não é o pecado, né? O pecado que não tem perdão, né, da igreja, mas aquele tropeço de um espírito que está caminhando e está passível de errar, está passível de tropeçar. Esses somos nós. Esse é o pecado em qual nós acreditamos. Que é um simples tropeço, levanta e continua andando. E sim que possível, refaz aquilo que você, né, complicou, ressarce as pessoas às quais você prejudicou, mas continua caminhando, não para. Temos o fariseu, todos nós temos, que é o orgulho dentro da gente, que a gente precisa aprender a combater, que é aquela vontade que nós temos de sobressair sobre as pessoas, de sermos melhor do que realmente somos. E isso é uma grande ilusão, porque ao chegar no mundo espiritual, não vai ser perguntado para nós se nós fomos o médium principal, ou se nós fomos o médium secundário, ou se nós fomos o orgão que tocava o atabaque, ou se nós éramos o padre, o pastor. Não vai ser perguntado isso para nós. Ou se eu só sentava na assistência e tomava paz. Vai ser perguntado, nós mesmos, a nossa própria consciência, como diz o livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência, a nossa própria consciência que vai dizer para nós o que nós fizemos dos talentos, das oportunidades que nós tivemos no mundo. O que nós estamos levando do mundo? De aprendizado, de crescimento, profissão, posição social, nada disso vai importar nesse momento. Somente aquilo que nós, né, tivermos sabido construir dentro de nós mesmos. E temos também o templo dentro de nós, que a gente precisa cada vez mais aprender a cuidar desse templo interior, desse local sagrado, que ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele tem que ter preparo, tem que ter cuidado, tem que ter o alimento da oração, não pode ser tratado de qualquer forma. Esse local sagrado que é só seu, e só você vai prestar conta dele, né, precisa de cuidado. Curar-se tem a mesma raiz da palavra cuidar-se. Então nós precisamos aprender a cuidar de nós. A gente tem tempo para tanta coisa. Por que a gente tem que fazer as coisas espirituais e religiosas correndo, afobados? Por que não podemos parar, com calma, pensar e fazer de forma que seja, né, significativa para nós? Não é só estar ali na igreja, no centro, no terreiro, não é só estar ali. Só para quem está lá de fora, quando eu saio, vê que eu sou espírita, sou umbandista, eu visto branco, então eu estou acima da humanidade, olha como eu sou bom. Isso não vai funcionar. Se a postura interna não estiver de acordo com o ambiente e com aquilo que eu estou buscando, não vai funcionar, né? O ato exterior, assim como o fariseu, ele não serve de nada. E todos temos o Cristo interior, né? E o próprio Jesus falou isso várias vezes. Brilhe vossa luz, vós sois deuses. Aquilo que eu fiz, todos podem fazer e muito mais. Palavras dele.
Então a gente precisa acessar cada vez mais esse Cristo interior, essa potencialidade divina que todos temos, né? Então todos temos o publicano, o fariseu, o templo e o Cristo interior dentro de nós. Precisamos colocá-los, né, para conversar, e que o Cristo interior nosso ilumine todas essas outras partes nossas, né, para que essa luz realmente brilhe em nós e possa, né, irradiar em tudo que estiver à nossa volta. Que assim seja.